Atos capítulo 9. Saulo ainda estava ali respirando a ameaça de morte, e aí Paulo vai para a sinagoga e pede cartas, né? Para que essas cartas? Para mandar prender homens e mulheres que criam em Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo. E aí ele vai para Damasco, né? E quando ele chega ali no caminho de Damasco, tá Paulo e alguns homens com ele, vamos dizer assim, que era uma milícia de homens, soldados com ele, e vai aparecer um resplendor, uma luz o envolve, essa luz vem do céu e aparece para ele, aquele resplendor, ele cai por terra, e é dessa luz, sai uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele responde: quem fala, Senhor? E a luz, né, responde: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí todos escutam aquela voz, não é só para Paulo, na verdade Saulo ainda, mas todos escutam aquela voz que vem do céu, e todos ficam atônitos com aquilo. E logo na sequência Paulo ele perde a visão, ele fica 3 dias sem enxergar, e essa milícia, esses soldados vão levar Paulo até Damasco. E aí chegam e colocam Saulo na casa de Judas. Ali Saulo começa a orar ao Senhor. Ele fica 3 dias sem comer nada e fica cego nesses 3 dias. Enquanto Saulo está orando, o Senhor também visita um outro homem chamado Ananias. Então os soldados, eles dão continuidade, eles levam Saulo para Damasco, eles ficam atônitos, eles ficam mudos, Saulo está cego. E Saulo fica 3 dias sem comer, 3 dias sem ver nada. E aí ele para na casa de Judas, de um homem chamado Judas, e Saulo vai orar ao Senhor. E nisso, quando Saulo está orando ao Senhor, o Senhor visita a Ananias, um servo do Senhor. E o Senhor fala para Ananias assim: você vai à casa de Judas, que fica na rua direita. Chegando lá, você vai ver um homem de Tarso, e o nome dele é Saulo. Você vai impor as mãos sobre ele para orar, para que a visão dele seja restabelecida. E Ananias sabe exatamente quem é Saulo, aquele perseguidor. E Ananias fica temeroso: olha, a gente já sabe da fama de Saulo. E aí, resumindo o diálogo, o Senhor fala assim para ele assim: vá, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então Ananias obedece a instrução de Deus, vai até a casa de Judas, impõe as mãos sobre Paulo, as escamas dos olhos de Paulo caem e Paulo começa a ver, e Paulo come e recobra as suas forças, a sua energia. Paulo ali agora está disposto, e Jesus vai dizer assim: agora eu vou ensinar a Paulo o que é realmente sofrer pelo Evangelho. Então você vê aí que Paulo, na verdade Saulo, ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido. Tem gente que acha: não, ele era Saulo, agora virou Paulo por causa do encontro de resplendor de luz. Não, ele tinha dupla cidadania, então o nome dele era Saulo e o nome dele também era Paulo. O que vai mudar ali nele é a transformação de caráter, uma nova identidade, porque assim que Ananias ora por ele por imposição de mãos, que ele volta a enxergar, que ele come, recobra suas forças, ele é batizado. Então, após o batismo, ele é uma nova criatura, ele tem uma nova identidade. Aquele velho homem já não existe mais, o perseguidor já não existe mais. Agora, o que existe é aquele que vai sofrer perseguições, né? De perseguidor, agora ele vai ser o perseguido. Ele vai adquirir as marcas de Cristo. Ele vai entender tudo que o povo sofreu e padeceu por amor do Evangelho. E agora ele vai entender que tudo aquilo era verdade. E depois disso, Saulo passa muitos dias com os discípulos. E aí ele começa a falar do Senhor Jesus, que Jesus salva. E começa a falar das boas novas, do que tinha acontecido com ele. E as pessoas ali na sinagoga ficaram perplexas: olha, quem está falando? É isso mesmo que eu estou vendo? É aquele cara que veio para nos prender, que veio para matar homens e mulheres, e agora está falando do nosso Jesus? Como assim? O povo fica perplexo, o povo não entende nada. E agora eu vou ler com vocês um versículo muito lindo, que é o versículo 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então a gente vê a transformação de Paulo muito rápida,
nessa questão dele realmente aceitar a Jesus. Ele teve uma experiência com o resplendor de luz e logo em seguida ele teve a experiência também de ficar cego, e a experiência agora das visões passadas, das coisas ruins, ficaram para trás, e agora ele passa a ser a nova criatura, então ele enxerga tudo diferente. E aí ele começa a falar para todo mundo que Jesus de fato é o Cristo, que Jesus de fato é o Filho de Deus, que aquele que morreu na cruz verdadeiramente era o Salvador da humanidade. Então as pessoas não entendem como isso acontece. Só o poder de Deus para transformar a vida de um ser humano. E muitas das vezes nós julgamos um vizinho, alguém que a gente olha e persegue a gente, que chega a dar raiva. A pessoa ela não tem prazer em ser amada, ela tem prazer em ser odiada, né? Ela busca ser odiada o tempo todo porque ela persegue, ela espizinha a gente. E a gente fala assim, nossa, essa pessoa não tem jeito. E de repente o Senhor dá jeito. No teu perseguidor o Senhor dá jeito. Já deu jeito no meu perseguidor. Eu creio que alguns perseguidores o Senhor vai dar jeito. Um dia eu também era perseguidora, como Saulo perseguia. Eu debochava, escarnecia, via mulheres de coque e dizia assim, nossa, horrível, saia grande, coisa de crente, é ridículo. E hoje eu pago bem legal com a minha língua, porque eu só uso coque, uso saia comprida. O Senhor Jesus mudou a minha vida, Ele muda a vida, até hoje Ele muda a vida. Ele mudou a minha história, muda a sua história, e a gente deixa aquela antiga criatura e passa a ser uma nova criatura. Então aquela visão já envelhecida, aquela visão torpe, a gente não tem mais. A gente tem uma visão nova, porque as escamas dos nossos olhos já não existem mais, porque nós fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Mas logo em seguida, no versículo depois, vai dizer que os judeus não gostaram muito não, e procuraram matar Saulo. Então Paulo ele vai fugir, ele vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, os irmãos olham para ele e pensam a mesma coisa. O que esse homem está fazendo aqui? Esse não era aquele? Exatamente isso que falam de você. Essa não era aquela que ficava no bar? Essa não era aquela que vinha da balada? Essa não era aquela que falava 10 palavras e 11 eram palavrões? Essa não é aquela que perseguia os crentes? Então, as pessoas inicialmente vão fazer assim, não se assuste. Mas quando você falar e demonstrar o seu testemunho que ele é verdadeiro, isso cai por terra. Tenha um pouco de paciência. Barnabé pega Saulo e leva Saulo aos discípulos e conta tudo o que aconteceu. Olha, Saulo estava lá no caminho e apareceu um resplendor de luz. Fala todinho da conversão de Saulo para os discípulos. E ali Saulo se fortalecia e Saulo pregava corajosamente o evangelho. Lembre-se, sem bater um Barnabé. Então Saulo ficou com os discípulos e começou a pregar corajosamente. Não fique preocupado, vai ter gente te criticando, mas também vai ter um monte de Barnabé perto de você para te motivar a você continuar no seu processo de transformação, a continuar corajosamente pregando a palavra para o reino de Deus. Vai ter pessoas que sempre vão te colocar para cima, vão falar, vai, você consegue, você vai vencer em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e comenta aí como é que foi a sua experiência de conversão. Foi parecida com Paulo? Foi diferente? Como é que foi?